Uma mãe foi ao neuropediatra com sua filha de 9 meses, que apresentava atraso no desenvolvimento, hipotonia, convulsões, distúrbios do sono e também um riso em momentos inapropriados. Ela já havia se consultado com outros médicos anteriormente, feito exames clínicos, exames de imagem e também alguns testes citogenéticos clássicos que não apresentaram nenhuma alteração. O médico, então, ao se deparar com o caso, pediu um exame de citogenética molecular chamado FISH. A mãe, que nunca tinha ouvido falar no exame, se perguntou: o que é o teste de FISH? Com isso, os alunos de Biomedicina da PUC-Minas, Unidade Praça da Liberdade, apresentam Tecnologia de Citogenética Molecular, FISH. Mas o que é FISH? Essa sigla significa hibridização fluorescente in situ e é uma técnica citoquímica que permite verificar sequências específicas de ácidos nucleicos na célula. Essa técnica ela tem como princípio a hibridização de uma região específica do DNA e de uma sonda marcada com fluorescência. A partir dessa hibridização, nós conseguimos ver isso no microscópio e podemos assim identificar erros em regiões específicas do DNA. Então, como essa técnica é realizada? O FISH usa sondas ligadas a um fluorocromo com a finalidade de marcar um gene ou parte de um cromossomo. Essas sondas são formadas por uma sequência de oligonucleotídeos de 15 a 30 bases complementares à sequência-alvo, ligados a uma molécula fluorescente. Essas sondas podem ser de 4 tipos. As sondas centroméricas são geradas a partir de sequências repetitivas encontradas no meio de cada cromossomo. Usamos essas sondas para determinar se o indivíduo tem o número correto de cromossomos. Essas sondas também podem ser usadas em combinação com as sondas únicas, para determinar se o indivíduo está sem material genético de um cromossomo específico. As sondas teloméricas são aquelas que se ligam às regiões dos telômeros cromossômicos. Elas detectam alterações estruturais nas regiões terminais. As sondas únicas se ligam a uma região específica do cromossomo. Esse tipo de sonda é muito útil quando isolamos uma pequena porção de um gene e queremos determinar em qual cromossomo o gene está localizado ou quantas cópias de um gene existe dentro de um locus específico. As sondas de pintura, ou WCP, são aquelas que se ligam a todo o cromossomo e assim detectam alterações numéricas. O mapa colorido que resulta do cromossomo é conhecido como um cariótipo espectral. As sondas cromossômicas inteiras são úteis para examinar anormalidades cromossômicas, por exemplo, quando um pedaço de cromossomo está preso à extremidade de outro cromossomo. A técnica é aplicada em 4 etapas. A primeira é a fixação da amostra. As preparações citogenéticas são realizadas por procedimentos de rotina. A segunda, hibridização da sonda por aquecimento. O DNA cromossômico e o da sonda são desnaturados através de calor. Então acontece a separação das fitas do DNA. Posteriormente, ao serem incubadas, em temperatura adequada, que é por volta dos 37 graus, a sonda se liga à região do alvo do cromossomo, que é o que chamamos de hibridização. A terceira é a lavagem para a remoção das sondas em excesso. Após isso, a lâmina é lavada para remover as sondas em excesso e em seguida é feita a contracoloração, para colorir o restante do material cromossômico. A quarta é a detecção por microscópio de fluorescência. Com a lâmina pronta, é possível fazer a sua visualização em microscópio de fluorescência. As regiões em que houve a hibridização ficam fluorescentes e o cromossomo é visto dessa forma. A técnica pode ser usada em situações específicas, principalmente quando investigamos deleções ou translocações que não são confirmadas no cariótipo. Há alguns casos em que o FISH pode ser usado. Oncologia. Em alguns casos de câncer de mama, sarcoma, linfoma, mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica, algumas leucemias e hematologia oncótica. Usado também na identificação de translocação entre os cromossomos 8 e 14, causando o linfoma Burkitt, resultando em leucemias de células B. Síndrome licencefalia, Miller-Diecker. Síndrome onde ocorre a deleção de vários genes localizados no braço curto do cromossomo 17, p13.13, que necessita de métodos citogenéticos de alta resolução. Associado ao método de FISH, essas microdeleções podem ser facilmente identificadas. Síndrome de Prader-Willi e Síndrome de Angelman.
Ambas ocorrem por alterações cromossômicas no braço longo do cromossomo 15. Em grande maioria, Prader-Willi é por deleção do cromossomo 15 paterno e em Angelman, o cromossomo 15 materno. Tendo em vista tudo isso, então vamos voltar ao nosso caso do início. O neuropediatra, com suspeita de que a criança tinha síndrome de Angelman, fez o pedido indicando a sua suspeita. No laboratório, a citogeneticista realizou os procedimentos do teste usando uma sonda única, específica para a região do braço longo do cromossomo 15, onde acontece a microdeleção nos casos dessa doença. E ao visualizar no microscópio de fluorescência, encontramos esse resultado que está em tela. Como é possível ver nessa lâmina, os cromossomos 15 foram marcados por duas sondas vermelhas, indicadas pelas setas, né? Sendo uma de controle e uma na região procurada. E uma verde, que também está indicada aí na seta, também de controle. O cromossomo da esquerda, normal, apresenta as 3 marcações, enquanto o cromossomo da direita não sofreu hibridização na região 15q, 11 e 13, significando então que houve uma deleção dessa região. Tendo em vista, então, esse resultado, o histórico contado pela mãe e os sinais clínicos apresentados, foi possível fechar o diagnóstico da criança com síndrome de Angelman. Dessa forma, após acompanhar o passo a passo da execução da técnica, concluímos que a hibridização por fluorescência é uma boa alternativa em casos de hipóteses diagnósticas já formuladas previamente, de alterações genéticas em associação com a morfologia celular, visto que esse teste ele visa regiões específicas de todo o genoma. Além disso, ele também pode ser usado para avaliar o mosaicismo. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigada.